de pele ruiva, ou seja, de uma cor vermelha. E a cor vermelha, para aquela época na nação de Israel, era rejeitado. Por quê? Porque trazia sobre si uma maldição. Que maldição era essa? Quando nós começamos a compreender, nós iremos entender agora, quando Deus criou os céus e a terra, Ele agora vai separar um homem chamado Adão. Adão era um homem escolhido por Deus, que estava em tamanha comunhão com Deus. Quando nós começamos a observar, nós vamos entender, Deus, Ele fazia questão de descer para o jardim do Éden, para comungar com Adão, para conversar com ele. Mas o que acontece, irmãos, nós sabemos que quando Adão perdeu a sua comunhão, a Bíblia Sagrada vai falar a respeito da serpente que conduziu a Eva a comer do fruto proibido, ao qual Deus, Ele falou para Adão, disse: olha, de todas as árvores você vai comer, de todos os frutos você vai comer, menos dessa aqui que eu escolhi, que eu separei para ser a árvore da sabedoria, o fruto a qual ela dava. E quando ela dava e não podia comer, a saber, só Deus poderia pegar desse fruto. Mas o que me chama a atenção é que o diabo nunca vai ficar satisfeito com quem? Com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus preparou. Aí o diabo agora começa a trabalhar, o diabo agora começa a maquinar, porque Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o homem à sua semelhança, e é por isso que o diabo fica revoltado, porque se você observar o diabo, ele queria somente ser igual ao Altíssimo. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele queria ser semelhante a ele, mas para a vergonha dele, Deus fez um homem chamado por Adão e colocou a sua semelhança, fez a sua, ou seja, a esposa, e fez a sua semelhança. Ou seja, irmãos, o diabo não fica satisfeito quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, porque daí, quando o homem ou a mulher entrega a sua vida para Cristo, se torna a imagem e semelhança de Deus. E nesta tarde eu quero dizer uma coisa para você: se você entrou por essas portas com o coração triste, cabisbaixo, ei, você é imagem e semelhança de Deus. Deus escolheu você para pregar as boas novas. Ei, irmãos, eu quero agora entrar na história. Adão, a palavra Adão se torna a palavra vermelho, e como ele tem a palavra chamada Adão e se torna vermelho, agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Adão, ele comeu do fruto proibido, e ele comendo o fruto proibido, logo ele veio a compreender, entender que estava nu. Ele estando nu agora, ele passou a perceber que perdeu a comunhão com Deus, e agora parece que vejam o diabo agora se alegrando, porque o homem perdeu a sua comunhão. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, ele tem estratégia para que eu e você venha estar sempre na presença dele. Embora o diabo trabalhe 24 horas para que eu e você não venha estar com comunhão com ele, mas para a vergonha do diabo, nesta tarde nós estamos aqui porque temos comunhão com ele. Nesta tarde nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Se isso é verdade, levante a mão e adore a ele, porque ele está aqui nesta tarde. Amados irmãos, Adão, ele agora é símbolo da vergonha, porque a nação de Israel agora tem em seu coração, a nação de Israel tem agora em mente que todo aquele que nascesse ruivo, todo aquele que nascesse de pele vermelha trazia algo que Deus colocou no passado, ou seja, trazia a destruição, trazia a imperfeição de Adão, que tinha feito lá no jardim do Éden. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Davi
Davi, ele nasce em uma família bem estruturada. Davi nasce com alguns irmãos. Davi nasce com seu pai. O pai dele falava a respeito de Deus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Davi, mesmo nascendo em uma família estruturada, ele era rejeitado. Por quê? Porque sua pele era vermelha, porque ele era vermelho, ruivo. E eu quero acreditar, irmãos, que quando Davi saía da sua casa para ir para a rua, para brincar com seus amigos, ninguém queria estar do lado dele. Por quê? Porque a nação de Israel, ele tinha esse preconceito. Ele falava consigo dizendo: olha, está vendo aquele moço ali chamado Davi? Ele tem a pele vermelha, não quero que você brinque com ele. Por quê? Porque ele traz sobre si uma maldição. Agora, irmãos, eu quero entrar na história. Se você parar para analisar, você vai compreender. Você não tem pele vermelha, você não é ruivo, não. Mas se você observar, outra hora estamos no lamaçal do pecado, ou seja, representando a pele vermelha, porque trazia sobre nós uma maldição, e ninguém acreditava em mim, e ninguém acreditava em você. Embora você também estivesse passando pelo mesmo processo a qual Davi passava, a sua família não acreditava em você. Aqueles que você estava 24 horas andando do seu lado não acreditavam em você. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, ele acredita em mim e você. Eu louvo a meu Deus, porque ele acredita em mim e você. E nesta tarde eu quero falar fortemente do seu coração aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Existem pessoas aqui que não acreditam, ou seja, que estão passando pelos mesmos processos a qual Davi passava. Os seus familiares não acreditam, os seus familiares não dão credibilidade. Por quê? Porque conhece o seu passado. O seu passado era feio, o seu passado era sujo, ninguém acredita. Mas eu louvo a Deus, porque primeiramente Deus, ele colocou no seu coração, e segundamente você entregou a sua vida para Cristo. E nesta tarde é uma tarde de nós se alegrarmos, porque embora a sociedade não acredite em você, embora aqueles que conhecem o seu passado não acreditem em você, mas o meu Deus, ele está aqui nesta tarde e manda falar no teu coração que ele acredita em você. Ele acredita em você. Glória a Deus. Ele acredita. Glória a Jesus. Irmãos, Davi agora, sendo criança, está agora crescendo, virando um adolescente. Agora imagine comigo, Davi, na sua juventude, Davi ouvindo a história do seu pai Jessé, falando a respeito de um Deus vivo, de um Deus que tinha um exército, que quando ia para uma batalha, detalhe, quando chegava na batalha, ao chegar na batalha, enquanto os soldados queriam guerrear, enquanto os soldados já estavam maquinando para pegar a sua espada, para destruir o inimigo, detalhe, Deus, o Senhor dos Exércitos, já estava lá na peleja. E ou seja, enquanto o exército chegava lá, a vitória já era dele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é verdadeiro. Davi agora na sua juventude, crescendo, ele falando para o seu pai, dizendo: meu pai, um dia eu vou servir a este exército, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou para a peleja, e um dia eu vou ver o nosso Deus guerreando, e um dia eu vou ver a gente chegar lá e a vitória já sendo daqueles que servem a Deus. Nesta tarde eu quero chamar uma atenção, antes de chamar a atenção, o meu Deus manda falar para você que a peleja que você está pelejando, ela não é sua, essa peleja é dele. Quando você chegar na sua casa, a vitória é sua. Quando você chegar lá aonde você vai chegar, a vitória é sua, porque servimos a um Deus que é verdadeiro, servimos a um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe da vitória que você precisa. Ele sabe perfeitamente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, enquanto Davi sonhava chegar à guerra, ou seja, chegar ao exército,
Os seus próprios irmãos falavam para ele: ei, meu filho, você não tem condições de chegar lá. Primeiro porque você é baixo, segundo porque você é ruivo. Você já parou para analisar? Enquanto você anda pela sociedade, todos aqueles começam a apontar para você. Detalhe: o rei nunca vai contar com você, porque você não tem estrutura, você não é forte, você nem sequer vai aguentar pegar uma espada, você nem sequer vai poder portar as armaduras. Mas detalhe, irmãos, enquanto os irmãos de Davi não acreditavam nele, Deus estava preparando algo maravilhoso para a vida dele. Você vai ver aqui uma das belas histórias, enquanto Davi está apacentando ovelha, aí a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu pai Jessé chamou ele em particular e disse: olha, meu filho, prepara aí o burrozinho, prepara aí e pega esses queijos, esses pães e leve lá onde seus irmãos estão na peleja. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Davi vai entrando lá no vale onde estava acontecendo a guerra, aquela guerra a qual a Bíblia Sagrada vai dizer que o gigante Golias estava lá, os filisteus estavam lá contra o exército de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa peleja, a guerra não estava, ou seja, a vitória não estava sendo do Senhor dos exércitos, ou seja, do exército de Deus. Por quê? Porque Deus prepara, ou seja, Deus prepara coisas para que eu e você venha acreditar nele. Enquanto Davi tem no seu coração de chegar da peleja, de um dia pegar a armadura, aí Deus preparou algo para ele. Quando Davi chegou lá, a Bíblia Sagrada vai dizer que está o gigante Golias ameaçando o exército de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele faz um contrato com o rei e dizendo: olha, se você trazer um homem aqui para me derrotar, se você trazer um homem aqui e me derrotar, o meu exército vai servir a você, o meu exército vai passar a servir ao seu exército. Detalhe: a Bíblia Sagrada vai dizer que quando os soldados olham para Golias, fica com medo. Eu quero acreditar também que o rei também está com medo. Por quê? Porque não havia nenhum homem para ir para a peleja. Agora só que tem um detalhe: Davi está chegando de estrutura baixa, de pele vermelha. Quando ele chega lá para entregar o alimento aos seus irmãos, o que me chama a atenção é que ele ouve o gigante falar, e agora ele olha para os exércitos de Deus e diz: não, você não está escutando o que este homem está fazendo? Ei, eu estava na minha infância, na minha adolescência, o meu pai falava que quando o Senhor iria para a guerra, os exércitos do Senhor não pelejavam. Por quê? Porque Deus era na frente, Deus estava na frente. Vocês não acreditam nesse Deus vivo, não? Pois então eu acredito. Por quê? Porque o meu Deus é esse que eu sirvo, o meu Deus é esse que eu adoro, o meu Deus é esse que me consola. Davi, quando estava triste, irmãos, Davi, quando estava sendo perseguido, Davi, quando estava sendo rejeitado, ele criou um hábito, irmãos. Quando ele tinha sua harpa, ele começava a louvar a Deus, ele começava a entoar cânticos a Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada vários salmos, ele cantando, louvando a Deus e Deus se agradando dele. Detalhe: eu quero acreditar, irmãos, quando Davi viu as afrontas, Davi pegava a harpa, começava a louvar. A Bíblia Sagrada nos diz que naquela época, quando o Espírito Santo descia para um homem, usava e ele saía. Mas você vai ver aqui na Bíblia que quando Deus resolveu descer o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Davi, a Bíblia Sagrada diz que nunca mais se aportou dele, que nunca mais saiu da presença dele. Porque, irmãos, eu quero acreditar que quando Davi estava triste, quando o Espírito Santo estava para sair, ele começava a louvar a Deus, ele começava a recitar salmos. E nesta tarde eu quero trazer uma lição para você: que quando você estiver triste, cabisbaixo, as afrontas estão lhe afrontando, você não está suportando, louve a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele vai te consolar, ele vai alegrar o seu coração. Você acredita nisso? Você quer isso? Levante a mão e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta tarde.
aquele gigante afrontando o exército de Deus, ele não ficou quieto. Porque o que está na presença de Deus com comunhão, quando vê uma peleja, quando vê uma guerra espiritual, ele não sossega. A primeira coisa que ele vai fazer é dobrar o joelho. Deus, eu sei que eu não posso, mas o Senhor está comigo. Eu sei que eu não suporto, mas o Senhor está comigo. Quando o crente fiel dobra o joelho, pode vir a peleja que for, Deus vai cessar a guerra. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros a fogo, ainda diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nesta tarde o Espírito Santo manda falar ao seu coração que esta peleja não é sua não, ela é de Jeová. Detalhe, entregue na mão dele, descansa o coração e deixe que ele vai fazer por você. Davi, quando viu o gigante, ele disse assim, a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Saul chamou todo o exército e disse: olha, detalhe, o homem que enfrentar este gigante, o homem que vencer essa peleja vai ser isento de pagar as taxas, os impostos. De detalhe, ainda vai ter a minha filha para se casar, ainda vai ter a minha filha como prêmio. Agora o que me chama a atenção, Davi baixinho, ruivo, olha para os irmãos, esperando os irmãos se prontificar e dizer: eu vou, mas não, estava todos eles amedrontados. Agora o que me chama a atenção, Davi chama ele e vai, chama os irmãos e quer que leve a ele na presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, ele diz: olha, rei, eu vou lá na peleja. O rei olha para ele, não dá nenhuma credibilidade, mas detalhe, não teve nenhum homem forte, não teve um homem valoroso para ir lá, mas havia um jovem lá de pequena estatura, de pele vermelha, a qual a sociedade não dava credibilidade. Aí agora ele olha: se você vai mesmo, moço, vou sim. Você vai mesmo pelejar contra este gigante? Vou sim. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é fiel e verdadeiro. Aí o rei olha para ele, começa a observar e dizer: menino, você tem coragem mesmo de ir para lá? Ele disse: eu tenho, só para aumentar a sua fé, vou contar o que aconteceu na minha vida. Ei, Davi começou a falar que uma certa feita, ele está lá no campo, ou seja, está pastorando as ovelhas, e quando pensa que não, aparece um urso, um leão, para pegar as ovelhas. Davi, de pequena estatura, de pele vermelha, voou em cima do leão, voou em cima do urso, e detalhe, matou o urso, ele matou o leão. Aí o rei olha para ele: é verdade, e mesmo assim, ele sendo de pequena estatura, de pele vermelha, ele é corajoso. Mas detalhe, o rei olha para ele e diz: meu filho, você vai assim mesmo, toma minha armadura, vista minha armadura e vá lá para guerrear. Davi, que não tinha costume, de botar a armadura para ir para a peleja, ele bota até a armadura é grandona, é gigante, ele não suporta. Detalhe, ele disse: eu não vou. Sabe por quê? Porque quando eu fui pelejar contra o leão e o urso, eu não precisei de armadura nenhuma, porque o Senhor dos Exércitos, ele estava comigo. Nesta tarde eu quero chamar a tua atenção sobre a sua vida. Embora você queira pegar carona nos outros, embora você queira pegar a armadura dos outros, de teu conselho, você tem um Deus vivo e verdadeiro. Quando você dobrar o joelho, você vai suportar todos e todos, você vai para a peleja. Detalhe, você vai lá e o Senhor vai pelejar por você. Você vai voltar cantando o hino da vitória. Você crê nisso? Você crê? Adore a Ele, porque Ele está aqui nesta tarde. Ele está aqui e manda falar o teu coração. Você está passando pelo processo a qual até você mesmo não acredita, mas o meu Deus manda falar o teu coração que acredite, porque Ele é maior do que todas as pelejas, Ele é maior do que tudo, Ele é maior que um macumbeiro, Ele é maior que um vizinho que está te perseguindo, Ele é maior, irmãos, do que uma prisão. Embora você esteja passando pelo processo, você que está escutando essa pregação, seu filho pode estar preso, seu filho pode estar não nas drogas, seu filho pode estar perdido, mas o Senhor dos Exércitos é maior do que todas as coisas. O Senhor dos Exércitos, Ele está em nosso meio e manda falar ao teu coração que Ele vai pelejar ao seu favor. Jesus, glória a Deus. Peleja mesmo, Jesus.
Oh, glória a Deus. Quando Davi chegou, que pegou a armadura, que colocou, não suportou. Detalhe, agora ele disse: rei, eu não vou com a sua armadura. Detalhe, irmãos, eu comecei a observar e compreender. Se Deus que escolhia rei para pelejar contra a nação, Deus deveria dar vitória ao rei Saul, mas não. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi foi ungido a rei. Davi foi ungido a rei na sua casa, na sua família, perante os seus irmãos que não acreditavam. Agora detalhe, Saul estava lá na peleja. O rei Saul estava lá. Quando pensa que não, chega esse jovem que tinha uma chamada, que Deus havia prometido que ele iria governar a nação de Israel, mas não havia tempo. Ou seja, irmãos, o nosso Deus, o meu Deus, ele tem promessa na minha e na sua vida. O meu Deus, ele tem promessa. Agora detalhe, nós temos que descansar o nosso coração, porque quando chegar, irmãos, o nome dele vai ser exaltado na minha e na sua vida. Quando Davi pegou e disse para o rei que não precisava, ele ia a si mesmo. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele estava com uma funda, e com a funda ele foi. Quando passou por um riacho, pegou 5 pedrinhas. Ou seja, irmãos, para o crente pegar, para o crente ter vitória, não precisa de armadura de ninguém, não precisa pegar carona de ninguém. Detalhe, Deus lhe deu a ferramenta certa, Deus lhe deu a ferramenta a qual todos os crentes devem ter, a qual todos os crentes devem usar. Embora, irmãos, existem pessoas que devem pedir oração, não é pecado não, irmãos, mas detalhe, Deus lhe ensinou a você orar. Na sua oração ela tem poder, você tem que acreditar na sua própria oração. Embora sabemos que estamos debaixo de uma liderança, nós temos que sim procurar o nosso líder e pedir oração, porque ele é um anjo da igreja. Mas detalhe, você também tem um poder na oração, você tem poder. Nesta tarde ele chama a atenção, a sua oração ela é respondida sim. Você acredite, porque, irmãos, se fosse Davi, primeiro ele teria que chegar e dizia para o rei: rei, vamos comigo, porque você é a estatura maior aqui. Mas não, ele disse: eu vou, que o Senhor dos Exércitos esteja comigo. Quando ele chegou de frente para o Golias, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele só com uma pequena pedra, ele acertou a testa do gigante e venceu a batalha. Nesta tarde eu quero dizer uma coisa para você: a ferramenta que Deus lhe deu, ela é suficiente para derrubar gigante. A ferramenta que Deus lhe deu, ela é suficiente para você enfrentar as legiões de demônios que não estão satisfeitos contra a sua vida. A ferramenta que Deus lhe deu, ela é suficiente para você ir à peleja contra qualquer inimigo, porque primeiramente devemos orar, buscar a Deus para se revestir. A armadura de Davi não era uma armadura visível, não. A armadura de Davi era sobrenatural, e nesta tarde eu vejo Deus aqui colocando a armadura sobrenatural na vida de crente, para ir para a peleja, para ir, irmãos, para qualquer lugar e dizer: o Senhor dos Exércitos está comigo e a vitória é minha. Aleluia. Quando Davi venceu, a Bíblia vai dizer que ele agora é erguido, levantado. Detalhe, irmãos, a sociedade que rejeitava, a sociedade que não acreditava no chamado dele, glória a Deus, agora que está lado a lado de Davi. Nesta tarde eu vou dizer uma coisa para você que Deus colocou no meu coração: aqueles que não acreditam em você, aqueles que não creem que você entregou a sua vida para Cristo, quando vê Deus te abençoar, te usar, vai querer andar do seu lado. Por quê? Porque maior é aquele que está com você, maior é aquele que está dentro de você. É, meu Pai, oh, glória a Deus. Davi agora recebeu um prêmio. Ele recebeu a filha do rei, se casou, foi exemplo. Detalhe ainda, irmãos, quando Deus honra o seu nome, quando Deus
faz questão de ser glorificado na vida do ser humano, o inimigo nunca vai ficar satisfeito. O inimigo vai sempre trabalhar. Porque eu digo isso, quando nós vemos aqui na história de Davi agora, ele agora é bem reconhecido na sociedade. Ou seja, se fosse na época que tivesse celular para tirar selfie, Davi era o mais procurado. Davi era o mais procurado para tirar foto. Porque assim, irmão, nos dias de hoje, a pessoa, só porque o nome saiu lá na manchete, pessoas vão procurar para tirar fotografia com ele. Ei, mas tem uma coisa, irmãos, o crente firmado em Jesus não precisa de fotografia. Por quê? Porque Deus é responsável de propagar o seu nome na face da terra. Porque foi assim na vida de Davi. Davi agora, ele é bem sucedido. Davi agora está aguardando a promessa. O diabo se levanta contra a vida dele. Agora detalhe, a estrutura que ele tinha era uma estrutura de adorador. Embora, irmãos, Davi foi rejeitado, embora, irmão, ninguém acreditava nele, mas quando Deus honrou ele era a mesma pessoa. Ele fazia questão de estar ao lado de seu irmão, ele fazia questão de estar na sociedade. Ou seja, irmãos, eu chamo a atenção nesta tarde para a sua vida. Quando Deus honrar a sua vida, detalhe, não queira ser soberbo, não queira andar de cabeça erguida, esquecer da onde Deus lhe tirou, da onde Deus lhe resgatou. Porque, irmãos, muitas pessoas, quando são honradas, a primeira coisa é esquecer o seu passado. Mas não, irmão, Davi nos dá uma lição. Ele tinha uma estrutura de adorador. Tanto é, irmãos, que ele fez questão de escrever esse salmo. Ele começou a recitar: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Detalhe, Davi estava dizendo: hoje eu estou aqui porque foi ele que me prometeu. Hoje eu estou em uma cadeira de destaque porque foi ele que prometeu. Davi ainda começa a dizer que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ou seja, Davi, ele estava suficiente, ou seja, estava com a sua mente ampla e acreditando que tudo que ele passou, o Senhor estava vendo, que tudo que ele passou na sua vida, a rejeição, Deus estava vendo. Agora detalhe, ele buscava a Deus. E nesta tarde eu quero chamar a atenção dos irmãos. Embora você esteja passando por um processo a qual você mesmo diz: eu não acredito, Deus esqueceu de mim. Ei, o silêncio de Deus é a sua vitória. O silêncio de Deus é a vitória daquele que busca Ele. Davi acreditou. Davi, quando estava no seu trono, eu quero acreditar que ele escreveu este salmo. Ele começou a dizer que do pó levando o pequeno e do maduro ergo necessitado. Davi reconheceu na época da sua rejeição, a qual a sociedade não acreditava, a qual ninguém dava valor, nem a sua própria família. Mas quando ele sentou lá, ele recitou esses salmos e começou a dizer: para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Davi reconheceu que não merecia aquela cadeira. Porque ele estava lá na sarjeta, ninguém acreditava. Mas quando Deus atentou pela oração dele, Deus fez exaltar o nome de Davi. Davi se assentou na cadeira, foi rei. E nesta tarde eu quero chamar a atenção. Embora você não acredite, nunca acredite nas palavras que eu vou falar, essa cadeira que você está aqui é uma cadeira de destaque, que muitas pessoas queriam sentar, que muitas pessoas queriam só apenas ouvir. Mas o diabo já trabalhou, já maquinou, já matou, já ceifou, já levou para o inferno. Por quê? Porque não entregou a sua vida para Cristo. Nesta tarde eu vejo princesas e príncipes do Senhor sentados em uma cadeira de destaque. E eu quero convidar aos meus irmãos ouvintes também que tem uma cadeira de destaque para você. Embora você esteja passando por um processo difícil, ninguém acredita
em você, ei, mas Deus acredita em você. Deus, Ele acredita no seu chamado, embora você já disse dentro de você mesmo, dizendo: eu não valo nada, porque o meu passado é sujo. Ei, Deus apaga o seu passado, abençoa o seu presente e tem projetado o seu futuro, porque Ele fez comigo e fez com você e quer fazer com você também. Você está ouvindo essa palavra? Detalhe, Davi, ele poderia muito bem pisar e dizer: vocês não acreditavam em mim, você não acreditava em mim, então você vai comer o pão que o diabo amassou. Não, Davi foi exemplo de vida. Glória a Deus. Nunca houve um rei igual a Davi, embora sabemos que ele teve os seus deslizes, porque é normal, irmão, nós somos carne, É somos verdade, pó. Jesus. Mas nesta tarde, irmãos, eu quero dizer a você: tem a mesma estrutura que Davi teve, Oh, glória a uma Deus. estrutura de adorador, uma Aleluia. estrutura que igual ninguém conhece. Só conhece quando você para abrir a sua boca e Glória a falar. Deus. Porque quem tem estrutura de adorador, irmãos, embora outra hora falava arrogante, falava coisas que não agradavam a Deus, hoje é uma palavra branda, é uma calma, é um alívio. Ei, quem tem estrutura de adorador é igual a Davi, não quer ser soberbo, não quer olhar para as coisas que aconteceu, não, detalhe, quer abrir a boca e dizer: eu era assim e hoje eu não sou mais, ninguém dava valor a mim, mas hoje Deus fez com que as pessoas acreditem em mim, acreditem no meu ministério. Nesta tarde eu quero orar pela sua vida. Nesta tarde eu convido a vocês a vir aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida e a oração vai ser a mesma a qual Davi orou. A oração vai ser a mesma a qual Deus colocou no meu coração.